Olá, pessoal do sexto ano, aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Adaptação. Diante das dificuldades, refaça seu roteiro, repense seu ritmo, faça qualquer adaptação. Aperte nós, desfaça laços, substitua pernas e braços, mas das suas metas, não abra mão. Lídia Vasconcelos. Vamos relembrar um pouquinho? Então, nós temos aqui os termos da divisão. Então, como nós chamamos os números na divisão? Então, nós temos aqui 10 dividido por 3. O 10 é o dividendo, o 3 é o divisor, esse 3 aqui embaixo, que é o resultado da conta, é o quociente e o 1 é o resto. Então, nós vamos dar uma revisão na divisão por 1 e por 2 algarismos. Vamos lá? Então, nós temos aqui 326, que é um número que tem a unidade, a dezena e a centena. E o divisor, apenas o 3. Então, por isso, eu coloquei aqui a tabuada do 3. Para nós dividirmos, o número que nós vamos pegar tem que ser igual ou maior àquele que está na chave. Então, aqui, 3, dá para dividir por 3? Dá, porque ele é igual. Na tabuada do 3 eu tenho 3? Tenho. 3 vezes 1, 3. Então, esse 1 vai ser o número que eu vou pôr aqui embaixo da chave. 1 vezes 3, 3. Fazendo a continha de menos, 3 tira 3, 0. Vou para o próximo, vamos abaixar o 2. 2 dá para dividir por 3? Vamos olhar lá na tabuada do 3. Quem chega perto do 2? É o 0. Então, por isso, nós vamos colocar o 0 aqui na chave. 3 vezes 0, 0. 2 tira 0, 2. Vou abaixar o 6. Então, agora eu tenho dois algarismos, unidade e dezena. Então, vou pegar o 26. Tenho 26 na tabuada do 3? Tenho 27, que já passou, e tenho o 24, que é 3 vezes 8. Então, vou colocar o 8 embaixo da chave. 3 vezes 8, 24. Então, 26 menos 24, sobra 2. Então, essa é a divisão por um algarismo. Na divisão por dois algarismos, a professora colocou só a tabuada do 1, porque o 11 ele é formado dos algarismos 1 e 1, de dois algarismos número 1. Então, a gente vai utilizar a tabuada do 1, mas na verdade nem precisava estar colocando aqui, porque vocês são craques na tabuada do 1, certo? Então, vamos lá? Nós temos aqui 3.456, que nós temos a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, né? Então, nós temos 4 algarismos. 3 dá para dividir por 11? Não, ele tem que ser igual ou maior. Então, eu vou ter que pegar o 34. 34 dá para dividir por 11? Dá, porque ele é maior. Então, nós vamos pensar aqui, esse primeiro algarismo, 3. 3 dá para dividir por 1? Dá. 3 vezes 1, 3. Ou 1 vezes 3, 3. 3 vezes 11, então, 3 vezes 11 vai dar 33. 34 tira 33, sobra 1. Vou abaixar o 5 aqui do lado. Vai ficar 15. 15 dá para dividir por 11? Dá, porque ele é maior que 11. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Na hora de multiplicar, eu tenho que multiplicar pelos 2. 1 vezes 11, 11. 15 tira 11, vai sobrar 4. Agora, vou abaixar o 6. Vou ficar com 46. 46 dá para dividir por 11? Sim, porque ele é maior. Então, vou ver. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 11 dá 44. Fazendo a conta de menos, 46 menos 44 vai sobrar 2, certo? Vamos a mais um exemplo da divisão por dois algarismos?
Então, nós temos aqui 7.534 dividido por 39. O 39 tem os algarismos 3 e 9, então por isso que eu coloquei as tabuadas do 3 e do 9 aqui do lado. Então, vamos lá. 7 dá para dividir por 39? Não, porque 7 é menor que 39. 75 dá para dividir por 39? Dá, porque ele é maior. Então, vamos lá. 7 dá para dividir por 3? Dá. Na tabuada do 3, ó, eu tenho 6, que chega pertinho. Então, 3 vezes 2, 6. Então, nós vamos multiplicar o 39 por 2. Vamos lá? 39 vezes 2 dá 78. Posso pôr 78 aqui embaixo? Não. Então, não pode ser o 2. Eu tenho que diminuir. Então, eu vou fazer 39 vezes 1. 39 vezes 1, 39. Então, vou colocar 1 aqui. 39 vezes 1, 39. Fazendo a conta de menos, 75 menos 39 vão dar 36, tá? Então, sobrou 36. Está correto porque é menor que 39. Nunca pode sobrar um número igual ou maior que 39, que o número que está na chave. Sempre tem que ser menor. Então, vou abaixar agora o 3. Vou ficar com 363. Quando eu tenho 3 algarismos, eu vou separar aqui os dois primeiros. Vai ficar 36. Eu tenho 36 na tabuada do 3? Tenho. Se eu continuar a tabuada do 3, eu vou ter o 36. Mas o maior número que eu posso pôr aqui na chave é o 9. Então, vamos testar com 9. 9 vezes 39. Vamos lá. 39 vezes 9 dá 351. 351 é menor que 363, então pode ser. Então, eu vou colocar o 9 aqui embaixo da chave e o resultado aqui embaixo do 363. Vamos fazer a subtração? 363 menos 351, que vão sobrar 12. Ó. 3 tira 1, 2, 6 tira 5, 1. Vamos abaixar agora o 4. Vamos ficar com 124, né? Ó. 124 dá para dividir por 39? Sim, porque ele é maior que 39. Então, vamos lá. 12 dá para dividir por 3? Dá. Na tabuada do 3 tem o 12, ó. 3 vezes 4, 12. Vamos tentar fazer 4 vezes 39? 4 vezes 39 dá 156. Posso pôr o 156 aqui embaixo? Não, ele é maior. Então, como não pode ser o 4, eu vou diminuir para o 3. 3 vezes 39 dá 117. Esse eu posso pôr. Então, coloco o 3 embaixo da chave e o 117 embaixo do 124. Vamos fazer a subtração? Então, 124 menos 117 sobram 7. Então, essa é a maneira que a gente usa para resolver a divisão por dois algarismos. Agora, nós vamos lá na página 113 do livro, dando continuidade ao conteúdo da semana passada. Nós vamos estudar os divisores de um número natural. Antes, vamos pensar nesses dois exercícios. Determine todos os possíveis produtos de dois números naturais cujo resultado seja letra A, 22, B, 60, C, 17 e D, 24. Quando a gente fala em produto, é o resultado da multiplicação. E o exercício 2, escreva os divisores de letra A, 22, B, 60, C, 17 e D, 24. Então, o primeiro exercício, determine todos os possíveis produtos de dois algarismos naturais cujo resultado seja. Então, letra A, 22. Que multiplicações de dois números naturais que vai dar 22? Então, vamos lá? Eu sei que 1 vezes 22 é 22. 2 vezes 11, 22. Só tem essas duas multiplicações. Vamos a do 60? Eu sei que 1 vezes 60 dá 60. 2. 2 vezes 30 dá 60 também. Por 3. 3 vezes 20 dá 60. 4 vezes 15 dá 60.
5 vezes 12, 60 também. 6 vezes 10, 60. Se eu for procurar na tabuada do 7, na tabuada do 8, não tem resultado 60 e nem na do 9. A próxima que vai ter 60 é o 10, que volta a repetir essas multiplicações que estão aqui. Então, por isso, nós temos essas 6 multiplicações que dão como resultado 60. Do 17. 1 vezes 17 é 17. Nós não temos em nenhuma tabuada o número 17, então, por isso, a única multiplicação que dá o produto 17 é 1 vezes 17, 17 mesmo. Vamos a do 24. Eu sei que 1 vezes 24 é 24, eu sempre começo pelo 1 vezes o número. Depois eu tento na do 2. 2 vezes 12 dá 24. Do 3, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24, certo? Agora, nós vamos aos divisores. Então, os divisores, nós vamos indicar com a letra D maiúscula e do número que nós estamos calculando os divisores dentro do parênteses. Então, se eu quero os divisores de 22, eu vou colocar o 22 entre parênteses. Então, quais são as multiplicações que dá 22? Eu sei que 1 vezes 22 dá 22, 2 vezes 11 dá 22, 11 vezes 2, 22. Então, a hora que começa a repetir, não preciso mais procurar as multiplicações, é só eu copiar os números que estão aqui em cima. Então, eu já repeti o 2. Então, o próximo é o 11 e depois o 22. Então, os divisores de 22 são 1, 2, 11 e 22. E os divisores de 60? Então, começando. 1 vezes 60 dá 60. 2 vezes 30 dá 60. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 10, 60. Na tabuada do 7, do 8 e do 9, nós não temos multiplicações que dão como resultado 60. Então, o próximo volta aqui no 10. Então, 10 vezes 6, 60. Então, nós não precisamos mais fazer as multiplicações, é só copiar os números que estão aqui em cima. Então, ó, o próximo divisor é o 12, depois o 15, o 20, o 30 e o 60. Então, esses são os divisores do 60. Lembrando, o primeiro divisor é sempre o 1 e o último é o próprio número. 17, os divisores de 17. Então, eu sei que 1 vezes 17 é 17. E eu só tenho aquela única multiplicação que dá 17. Então, por isso, 17 só tem 2 divisores. Primeiro 1 e o último, ele mesmo. 24. Os divisores de 24. Então, quais multiplicações que dão a 24? 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. Já voltou a repetir, ó. Então, só vou copiar os números que estão aqui em cima. Então, o próximo vai ser o 8, depois o 12 e depois o 24. O primeiro é sempre o 1 e o último, o número que está entre parênteses, certo? O que significa esses divisores? São os números que, quando eu dividir por eles, o resto é zero. Então, se eu dividir 22, por exemplo, por 4, vai sobrar resto. Então, por isso que ele não está nessa lista aqui, ele não é divisor de 22. Observe as multiplicações abaixo. Então, nós temos 1 vezes 10 igual a 10 e 2 vezes 5 igual a 10. Note que multiplicando 1 por 10, obtemos 10, e multiplicando 2 por 5, também obtemos 10. São duas multiplicações diferentes que dão o mesmo resultado. Chamamos tanto 1 e 10 como 2 e 5 de fatores de 10, ou seja, são números que, quando multiplicados, resultam no produto 10. Os números 1, 2, 5 e 10 também são divisores de 10. Acompanhe essas outras situações. Quais são os fatores de 30? Então, que multiplicações que dá 30? 1 vezes 30 dá 30.
2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 10, 30. E 5 vezes 6, 30. Nós temos essas 4 multiplicações. Então, os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, falar quem são os fatores de um número ou quem são os divisores dele é a mesma coisa. Como todos os fatores de um número são também seus divisores, podemos determinar os divisores naturais de um número por meio de multiplicações. Então, o conjunto dos divisores de 30 é. Então, a gente fala conjunto, a gente tem as chaves. Então, os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Quais são todos os divisores naturais de 24? Então, vamos lá fazer as multiplicações. 1 vezes 24 dá 24. Sempre começamos por 1 vezes o número. Então, se o número é 24, eu ponho 24. Se fosse 15, eu colocaria 15. E assim por diante. Então, 1 vezes 24, 24. O 2. 2 vezes 12 também dá 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. Então, o conjunto dos divisores de 24 é. Então, vão ser esses números, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, que estão aqui entre chaves. O 1 é divisor de todos os números naturais e possui um único divisor, que é ele mesmo. Então, o 1 ele é divisor de todos os números naturais porque ele sempre vai ser o primeiro número que vai aparecer lá no conjunto dos divisores. E ele só tem um divisor, porque 1 só dá para dividir por 1. Não dá para dividir por 2, por 3, 1 só dá para dividir por 1 mesmo. Vamos aos exercícios dessa semana. Lembrando que vocês devem entregar hoje, até às 18 horas, através do WhatsApp da professora, ou, se pegar de forma impressa na escola, estar combinando com a Eliandra o dia da entrega. Então, são exercícios complementares. Então, vocês vão ter que copiar e resolver no caderno, não tem no livro e nem no giro. O primeiro exercício, escreva as seguintes sequências. Os múltiplos de 14. Então, quando a gente tem múltiplos, a gente representa com a letra M, múltiplos de 14. Letra B, múltiplos de 23. Letra C, múltiplos de 40. O D, divisores de 40, que a gente representa pela letra D, divisores de 40, e na letra E, os divisores de 16. Relembrando, quando a gente fala em múltiplos, a gente está falando do resultado da tabuada. Então, se eu tenho os múltiplos de 9 aqui, por exemplo, sempre começa do zero, os múltiplos sempre começam do zero, e eles vão aumentando de acordo com o número que está aqui. Então, aqui, 0, 9, 9 mais 9, 18, 18 mais 9, 27, ou eu posso estar fazendo a multiplicação. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, e assim por diante. Então, vocês vão usar esse exemplo para resolver a letra A, B e C. E os divisores, eu peguei lá os divisores de 22, que a gente sempre vai começar do 1 e o último vai ser o próprio número. Só que aqui eu vou querer os divisores de 40. Quem são as multiplicações que dão como resultado 40? E na letra E, quem são as multiplicações que dão como resultado 16? Então, os divisores, vocês vão representar pela letra D, certo? O 2, coloque V verdadeiro ou F falso. Todo número natural é múltiplo de 1. O que está falando aqui? Quem são os múltiplos de 1? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, a professora pulou aqui, faltou 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4 e assim por diante. Então, esse aqui é o conjunto dos números naturais. Então, está falando que todo número natural é múltiplo de 1. Sim, porque aqui estão todos os números naturais e eles são infinitos. Na segunda alternativa, todo número natural é múltiplo de 0. Quem que são os múltiplos de 0? Somente o 0, porque 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Então, o
quem são os múltiplos de 0? Somente o 0. Então, cuidado com o que está dizendo a segunda alternativa. Terceira, o número 0 é múltiplo de todos os números. Olha aqui embaixo, vamos seguir essa setinha aqui embaixo. Então, eu coloquei alguns exemplos, os múltiplos de 7, os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10. Quem é o primeiro número que a gente sempre coloca na sequência dos múltiplos? O 0. Então, aqui são alguns exemplos, mas ó, na do 1 também, o primeiro número é o 0. O 0 é múltiplo de todos os números. Então, vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Na quarta, o conjunto dos múltiplos de 3 é o conjunto dos números ímpares. Então, eu coloquei só alguns aqui. Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, continuando, 12, 15, 18, 21. Só tem números ímpares aqui? Então, vocês vão analisar se é verdadeiro ou falso. Essa alternativa, todo número múltiplo de 4 é múltiplo de 2. Então, vamos lá. Quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20. Quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, todos os números que são múltiplos de 4, eles vão estar aqui? Eu tenho 4 aqui na linha de baixo? Tenho 4. Eu tenho 8? Tenho. Tenho 12? Tenho. Se eu continuar aqui os múltiplos de 2, eu vou ter todos esses números aqui. Vamos à próxima. Todo múltiplo de 2 e 5 tem como algarismos das unidades o 0? Quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Todos terminam em 0? Então, vocês vão ver, analisar aqui essa alternativa e vão ver se é verdadeiro ou falso. Terceiro, encontre todos os divisores dos seguintes números. Então, os divisores de 28, os divisores de 72, os divisores de 100, de 26, de 49 e de 71. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo lá dos divisores de 22. Nós vamos estar fazendo a multiplicação para encontrar o resultado que está aqui dentro de parênteses. E vamos encontrar todas essas multiplicações. E vocês vão estar colocando aqui os divisores desses exercícios. No exercício 4, que ainda vocês vão resolver no caderno, vocês vão estar fazendo essas divisões. Então, vocês vão armar essas contas no caderno e vão estar efetuando, vão estar calculando, certo? E mandem a foto para a professora. Agora, nós vamos para o giro. No giro, vocês vão resolver o exercício 23, da página 26, o 39, da página 27, 58, da página 28 e 60, 67 e 68 na página 29. Então, 23. Qual dos números abaixo é divisor de 10? O que eu estou perguntando? Qual desses números aqui que eu posso colocar aqui na chave e que vai ter resultado aqui e vai sobrar 0? Então, somente uma das alternativas é a correta. Então, quem eu posso colocar aqui? Eu posso colocar o 0 na chave? Posso colocar o 2, o 11 ou 100? Qual que eu vou conseguir fazer a divisão e o resto vai ser 0? No 39, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, as alternativas. Letra A, 12 é múltiplo de 2, 3 e de 9? Então, nós vamos escrever os múltiplos do 2, do 3 e do 9. Nós vamos ver se o 12 está em todas essas linhas aqui. Ou nós podemos olhar na tabuada. Eu tenho 12 na tabuada do 2, na tabuada do 3 e na tabuada do 9. Então, se eu tiver, ela é verdadeira. Se eu não tiver, é falsa. Alternativa B. 2, 3 e 7 são divisores de 7. Então, eu posso colocar esses números aqui e vai dar resto 0? Se eu dividir 7 por 2, o resto vai dar 0? Se eu dividir 7 por 3,
e assim por diante. Então, é isso que está perguntando a alternativa B. Na C, 2, 3 e 6 são divisores de 12? Então, eu tenho 12. Se eu colocar o 2, ou 3, ou 6, a hora que eu resolver essas divisões, o resto vai ser zero? Se for, eles são divisores. Se sobrar resto, eles não são divisores. Na D, 12 é múltiplo de 24 e de 39? Se eu escrever lá os múltiplos de 24 e os múltiplos de 39, o 12 vai estar lá? Então, escrevam lá 4 algarismos aqui de cada sequência e vejam se o 12 está. Exercício 58. Assinale a alternativa falsa. Então, só existe uma alternativa errada. Outras 3 estão corretas. Então, o que está falando aqui no exercício 58? Vamos lá? Na letra A, 24 é divisor de 2, então está dizendo assim, eu posso dividir o 2 por 24? Na B, 12 é divisor de 24, então se eu fizer essa conta, 24 dividido por 12, eu posso fazer e o resto vai ser zero? Então, se o resto for zero, ele é divisor. 24 é divisível por 2, se eu dividir 24 por 2, o resto é zero também? E 24 é múltiplo de 8? Se eu escrever lá os múltiplos de 8, ou se eu olhar na tabuada do 8, eu tenho 24? Então, lembrando que nesse exercício nós vamos marcar a alternativa falsa. O que não pode ser feito, tá? Próximo. O maior divisor de 50 é. Então, nós vamos escrever os divisores de 50. Lembrando que o primeiro divisor é sempre o 1 e o último é o próprio número. Então, vocês vão ver quem que é o maior divisor de 50. 67. Assinale a alternativa verdadeira. Letra A. 2 é divisor de 7. B. 2 é divisor de 19. C. 2 é divisor de 5. D. 2 é divisor de 8. Então, se eu dividir o 7 por 2, vai sobrar resto? Lembrando que para ser divisor, o resto tem que ser zero. Então, qual desses algarismos aqui, qual desses números, que quando eu dividir por 2, o resto vai ser zero? Daí vocês vão marcar a alternativa verdadeira. E o último, assinale a alternativa falsa. 6 é múltiplo de 2? Então, se eu escrever os múltiplos de 2, o 6 está lá, na tabuada do 2 tem 6? 8 é divisor de 4. Então, quem são os divisores de 4? Por quem que eu posso dividir 4? Que o resto vai ser zero. Será que 8 é divisor de 4? 8 é múltiplo de 4. Então, se eu escrever os múltiplos de 4, ou se eu olhar na tabuada do 4, tem 8 no resultado? 8 é múltiplo de 2. Então, se eu olhar lá nos múltiplos de 2, na tabuada do 2, 2 vezes quem que dá 8? Tem esse resultado lá na tabuada? Se tiver, ele é múltiplo. Se não tiver, ele não é múltiplo. Então, tentem resolver esses exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. E obrigada por assistir a aula dessa semana e até a próxima.